Bom dia, meus amigos. Com muita alegria que nós iniciamos o dia com a possibilidade de interagirmos com as mídias que hoje nos facilitam e nos aproximam, mesmo com o distanciamento recomendado pela sociedade, pelos órgãos competentes, estamos aqui. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Nesta manhã, nós estamos aqui com a grata alegria de sermos convidados pela Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas em Colatina, o Virgílio e o Carlão, que são amigos do coração, nos deram a oportunidade de refletirmos nessa manhã. Geralmente cumprimentamos a todos quando aí estamos, aos companheiros presentes e aqueles internautas. Hoje somos todos internautas. Hoje somos todos presentes virtualmente. Mas nem por isso menos próximos no calor do amor, da emoção. Então, nesse instante, meus amigos, eu convido a vocês para dividir comigo as reflexões dessa manhã. Convido vocês para pensarmos, junto com Jesus, à luz da doutrina espírita, acerca do bom ânimo. Bem, mas o que é bom ânimo? Que expressão é essa tão comum no meio religioso, nas lides do cristianismo? Para que falar de bom ânimo? Qual é a utilidade dessa informação? Será que existe alguma nos dias de hoje que atravessamos a pandemia, por exemplo? Muito bem. Bom ânimo é sinônimo de coragem, confiança, determinação, força, a alegria de viver. Olha que interessante. E o contrário de tristeza, desânimo, estados que nos levem, por exemplo, à depressão, que seria um estágio mais avançado, obviamente, mas somos convidados por Jesus a experimentarmos uma alegria diferente. A alegria que o Evangelho nos proporciona. Mas olha que interessante, nós não estamos, obviamente, e nem Jesus quis nos falar sobre uma alegria tola, ingênua, alienada dos problemas que vivemos. Como se o mundo só tivesse em flores, como se o mundo não tivesse dificuldades e problemas. Não é nada disso. Essa alegria cristã, poderíamos assim dizer, que nasce do bom ânimo, é uma alegria que nasce da compreensão profunda do sentido da vida, do que é a felicidade real, o que nós estamos fazendo aqui, o porquê da existência, o porquê certas dificuldades nos acometem, nos visitam, e ainda assim somos convidados à esperança, à confiança, ao bom ânimo. Bem, para isso, nós vamos recorrer, para conversarmos sobre isso e exemplificarmos um pouco melhor do que nós estamos falando, nós vamos recorrer ao capítulo 8 do livro Boa Nova. Esse famoso e recomendado livro que tem um conteúdo belíssimo. 30 capítulos de passagens de Jesus, mas com aspectos, informações e poderíamos assim dizer bastidores que nos trazem com mais profundidade onde é e o que é que Jesus queria nos oferecer com tantas luzes e tantos ensinamentos. O capítulo 8 tem o título Bom Ânimo. Pois é, não é à toa que nós vamos falar de bom ânimo. E o capítulo 8, Bom Ânimo, narra um episódio acontecido com um dos 12 apóstolos. O apóstolo chamado Bartolomeu.
Bartolomeu não é dos mais famosos entre os discípulos de Jesus. Também conhecido em algumas informações como Natanael, era nascido em Caná da Galileia, mas residia em Dalmanuta. Esse discípulo foi aquele que foi ser convidado a ser apóstolo de Jesus e encontrado debaixo de uma figueira. E que Jesus enalteceu a fé desse discípulo, e ali existia um verdadeiro israelita. Muito bem, mas o capítulo a que nos referimos e a situação que nos referimos é muito particular. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia do Chico Xavier. Aliás, o Boa Nova está aqui. O meu está velhinho, está cansado já, ainda bem de tanto usá-lo. Mas conta Humberto de Campos que Bartolomeu era muito dedicado, era muito empenhado, dos mais empenhados em seguir o Mestre. No entanto, Bartolomeu era triste. E inúmeras vezes o Senhor o surpreendia em dolorosas meditações. Por que será? O que havia com Bartolomeu que lhe caracterizasse uma tristeza, um ar deprimido? O que será? O que será que promovia no coração desse apóstolo algo tão difícil? E aí, certo dia, em casa de Pedro, quando Simão cuidava de alguns afazeres domésticos, o mestre aproveita-se do momento e se aproxima de Bartolomeu, abrindo-lhe a oportunidade de expor a razão das suas tristezas. Cá entre nós, certamente Jesus já o sabia, mas era necessário verbalizar. Muito bem, Bartolomeu exclama: Mestre, ainda timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz dos nossos corações. Quando falaste que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem. Mas as tristezas, as misérias do mundo me acometem. Parece que o selo do mal obscurece as coisas boas em toda parte. Olha só, Senhor, por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Desabafa, abre seu coração então, Bartolomeu. Aí Jesus lhe diz calmamente: a nossa doutrina, Bartolomeu, é a do Evangelho ou a Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria, Bartolomeu? E como você vai fazer para levar uma boa notícia se você está triste? Imagine só fazer uma propaganda que não vai estimular ninguém. Pelo contrário, você vai afugentá-los. E Jesus continua: não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Joana de Ângeles tem uma página belíssima em que ela diz assim: a felicidade não é deste mundo, mas tem suas bases no grande edifício pessoal que estabelecemos a partir da busca e do trabalho para alcançá-lo. Na verdade, Jesus falava a felicidade completa, sem mesclas, sem manchas. É lógico, todo mundo tem problemas, maiores ou menores, pequenas decepções, grandes problemas. Então é impossível ser absolutamente feliz, é nesse sentido, porque o patamar para se alcançar uma felicidade vem de um estado de espírito que ainda não temos em totalidade no planeta Terra. Mas Jesus faz uma afirmativa forte que sacode
é para sacudir qualquer um de nós. Achas então, Bartolomeu, que eu tenha vindo a este mundo sem esta certeza confortadora? Acha que eu vim ao mundo se eu não acreditasse que nós realmente podemos ser felizes e estender esse estado de ânimo na humanidade? O Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar no espírito dos povos. É lógico que nós vamos alcançar esse estado, mas a sua tristeza não é só porque é você, não é porque as pessoas e o mundo são o problema. Primeiro existe uma mudança que tem que haver em você. Primeiro na alma das criaturas, depois no espírito dos povos. Aí depois Jesus ainda reafirma que vem de meu Pai. Olha o estado de confiança que ele transmite, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Mas Jesus esclarece melhor. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, sim, que conduz aos braços amorosos de Deus. Para isso é preciso o trabalho, que é uma grande marcha, e a luta comum do dia a dia é a nossa caminhada. Mas aí vem uma explicação que nós espíritas compreendemos muito bem. Jesus diz assim para Bartolomeu: em geral, vamos analisar se estivéssemos no lugar de Bartolomeu, escutando Jesus falar para nós. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Traduzindo, nós usamos do nosso livre-arbítrio e vamos fazer o que a gente quer. A gente não está muito afim de disciplina, de ordem, de rigor, de esforço e de boa vontade. Quando a gente não faz isso, daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação, causa e efeito, e muitas vezes infrutíferos labores. Nós observamos dessa maneira que aí nós nos desalentamos. É aquela criança pirracenta que não quer obedecer aos pais, ou não quer seguir uma orientação de seus pais. Aí o que acontece? Teima, chega um momento em que os pais têm que agir com uma energia maior para a educação. Aí a vida vem em nós e dá uma certa sacudida para nos educar em espírito e em verdade, para que a gente desperte. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada. A gente se machuca, a gente cai, a gente chora, aí passam as lágrimas, os gemidos. E quando nós estamos mergulhados no momento de dificuldade, de luta, de tristeza pelos problemas que a vida nos acontece, vamos chamar de desafios, muitos deles causados pelas nossas próprias mãos, nas causas atuais das aflições, a gente não consegue enxergar tudo de bom que há ao nosso lado. A gente não enxerga, isso está no livro, no capítulo, Jesus falando para Bartolomeu. Aí quando as pessoas estão nesse momento existencial, nós não conseguimos enxergar a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a jornada em todos os aspectos do caminho. Pela nossa teimosia, a gente, além de quebrar a cara muitas vezes, a gente não consegue enxergar a luz divina nos auxiliando e nos inspirando. Aí, depois de ouvir isso, Bartolomeu: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, é verdade.
Mas o Evangelho parece exigir de nós uma fortaleza permanente. Quer dizer, eu não posso cair nunca, eu não vou desanimar em nenhum momento, eu tenho que estar o tempo todo com coragem, com força, com alegria. Aí Jesus esclarece: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que alegria, coragem e esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ou seja, não é que a vida se transformou só em flores, mas buscar um olhar diferente de alegria, de esperança, de coragem, para nos firmarmos no pesadelo de porque nos firmarmos o pesadelo de uma hora se conhecemos a gloriosa eternidade de nosso Pai. Por que você vai ficar lamentando pelos problemas e curtindo, de certa forma? Tem pessoas que têm um certo culto ao sofrimento e à dor e ao sentimento de coitadinho. Por que ficar cultivando o sofrimento de uma existência se temos a eternidade? Mas aí Bartolomeu toca em aspectos que eu tenho certeza que você aí também está pensando. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece contra nós? Essa pergunta é muito boa nos dias de hoje, não é verdade? Nós temos diversas pessoas passando por problemas seríssimos por causa da pandemia, e a causa são os problemas financeiros, o comércio fechado, a maioria das lojas, em diversos segmentos. É uma preocupação justa. Mas Jesus, tentando acalmar Bartolomeu, responde de uma forma surpreendente. E olha que interessante, Jesus tem o hábito de responder perguntas com outras perguntas. Só pessoas muito sábias e inteligentes conseguem fazer isso de forma que fixe o aprendizado nas pessoas. Mas não é a pergunta que ofende, é a pergunta que faz você entrar em si mesmo e refletir. Jesus pergunta assim: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela má vontade do homem? Será que é só a posse do ouro e dos bens que será o grande negócio que você deve buscar e com o qual se preocupar? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear mais amor, um apelo indireto que o arranque as ilusões da terra para as verdades do reino dos céus? Não será, talvez, grandes dificuldades, grandes lutas, grandes embates da vida que nos despertam e nos fazem imaginar que a vida tem um sentido maior? Que essa passagem aqui, com a sua fugacidade de alguns anos ou décadas, é muito pouco diante da grandiosidade maior? Não é menosprezar os bens e os insumos necessários à vida, fundamentais à nossa sobrevivência, mas o que nós nos referimos e que Jesus queria dizer: será que a sua frustração com seus negociantes é a coisa mais importante? Especialmente porque Bartolomeu fazia parte de uma grande empreitada. Bartolomeu era apóstolo, discípulo de Jesus, cuja missão seria a implantação do reino de Deus na terra, num trabalho que perdura até hoje. Mas Bartolomeu intercede e pergunta de novo: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então, pera lá, você está falando de aspectos, e ele havia perdido a mãe, havia pouco tempo. E isso completava um pouco mais a sua tristeza. Sua mãezinha havia desencarnado. Então perceba que Bartolomeu vai percorrendo estações e problemas comuns
a todos nós. O mundo que não nos compreende, os negócios que vão mal, a perda de um ente querido, como recriminar alguém que sofre porque perdeu alguém que ama? Aí Jesus responde. O que será que Jesus responderia? Com outra pergunta. Mas quem estará perdido, Bartolomeu, se Deus é o Pai de todos nós? Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso, se Deus ampara até o pior dos criminosos? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Quem morre, não morre, renasce para a vida verdadeira. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria, Bartolomeu. Deus nos ampara a todos. E ali, naquele momento, o diálogo se encerra e Bartolomeu parece revestido de uma nova atmosfera íntima, de novo ânimo. Bartolomeu, então, parece compreender em profundidade o que Jesus queria dizer. E aí, a noite chega e parece-lhe formosa como nunca. E ele, então, regressa para Dalmanuta, na casa de seu pai e seus irmãos. Mas no caminho ele percebe que no alto as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes, e até os ventos brandos que sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. É claro que Humberto de Campos poetiza de forma maravilhosa o que acontece com Bartolomeu, mas ele olha as coisas a partir de agora de uma maneira diferente. Até os aspectos que a gente não percebe. Vocês já notaram que quando você está com um problema, a lua pode estar linda, a lua cheia, a maior lua cheia dos últimos 120 mil anos, você não observa. Tem um jardim florido que você passa ao lado, você não enxerga. Tem um perfume gostoso que exala no ar, você não consegue perceber. Tem um sorriso acolhedor de alguém na sua direção, é difícil perceber. Bartolomeu não via, Bartolomeu não enxergava com a alma. E voltando para casa, ele começou a recordar as razões das suas tristezas intraduzíveis, o que martirizava o seu coração, e com surpresa, não estavam ali mais, te perturbando o coração. Lembrou da perda da mãe, mas pensou, quanto aos desígnios da providência, Deus sabe o que faz. E Deus não era para ele pai e mãe, e sua mãe certamente estaria bem. A calúnia dos irmãos, entretanto, Jesus era um irmão muito mais generoso e sincero. E os insucessos materiais? O que eram as pescarias? Ele era um pescador. E a avareza dos negociantes de Betsaida, de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava com muito esforço para edificar no seu coração. Com esse estado de ânimo, ele chega em casa. O dia já estava quase raiando. Ao ranger dos gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe imediatamente impropérios, acusando de mau filho, vagabundo, traidor. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. E, em vez de reagir asperamente, como de outras vezes fazia, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas.
Seu velho pai o acusou injustamente, escorraçando. Vai embora daqui, rapaz. Você é um vagabundo. Você chega essa hora, você fica seguindo esse carpinteiro. Ninguém sabe quem ele é, de onde veio, isso não vai te levar a nada. Você tem que ficar aqui ajudando a sua família. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele, Bartolomeu, conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma nova alegria. Olha só, guardou os bens do silêncio e sentiu-se na posse de uma grande e nova alegria. Porque o silêncio, meus amigos, é muitas vezes a grande resposta. Mas o silêncio com amor, com indulgência, com caridade. Não o silêncio que ironiza, que desdenha, mas é a expressão de quem entende que cada um tem sua forma de entender, de enxergar e compreender a vida. Depois, então, de repousar alguns poucos momentos, tomou as suas velhas redes e demandou a sua barca para a pescaria no lago de Genezaré. Lá chegando, teve para com todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que parecia mais acolhedor, mais belo. E os seus camaradas de trabalho, engraçado, né? Mais delicados e até mais acessíveis. De tarde, não questionou os comerciantes, aqueles que geralmente exploravam Bartolomeu, enchendo-lhes, ao contrário, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes, educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. O sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo o auxiliavam e todos o observavam com profunda admiração. Nossa, o que aconteceu com Bartolomeu? Antes triste, acabrunhado, quase depressivo, amargo, agora exala uma nova atmosfera. Todos admiravam, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. E aí, naquele momento em que os discípulos se reuniam, Jesus vai levar o Evangelho, levar a pregação, utilizando-se de uma parábola que nós conhecemos, está em Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, que oculto num campo foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Claro que Jesus falou essa palavra, e num simbolismo muito bonito, era a representação da transformação de Bartolomeu. Era a representação da mudança de atitude mental de seu apóstolo. E ele muito feliz pelo apóstolo. Então, como se Bartolomeu agora, experimentando a alma leve, satisfeita, estava pronto e adquirindo um novo tesouro divino no campo infinito da vida. Nessa metáfora belíssima, Jesus é daquelas falas que tinham endereço. Tinham e têm, porque hoje talvez Jesus está falando para nós. O endereço do bom ânimo, de coragem, de estímulo é para mim, é para você. E aí Jesus, enviando o olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima discreta. O pescador aderira para sempre aos júbilos eternos do Evangelho do Reino. Era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. E assim encerra-se o capítulo com essa narrativa que particularmente eu acho esplendorosa. Porque eu tenho particularmente os meus
rompantes de tristeza, de um certo desânimo quando as dificuldades nos abatem, quando os problemas nos visitam, quando a dificuldade diz assim, vamos aprender alguma coisa com isso? E ao ler esse capítulo, confesso a vocês, meus amigos, meus irmãos, que me trouxe sim um ânimo, um estímulo, porque Bartolomeu representa muitos de nós, se não o tempo todo, em certos momentos. E o convite é bom ânimo, coragem, especialmente alegria de viver, alegria de estarmos experienciando grandes aprendizados. Mas ainda aproveitando, eu vou recorrer a mais um trecho do livro Boa Nova para sedimentar um pouco mais as nossas reflexões dessa manhã. E é o capítulo seguinte, é o 9, Velhos e Moços. E sabe por que eu vou falar desse capítulo? Pelo seguinte, o capítulo 9 fala de Simão o Zelote. Não Simão Pedro, Simão o Zelote. E o título desse capítulo é Velhos e Moços. E nessa análise de detalhes acontecidos, ocorria no grupo dos apóstolos o início de uma empolgação juvenil por parte dos mais jovens, como João, Tiago, Tadeu, e que comentavam, não muito discretamente, ou seja, todos ouviam que eles tinham projetos, como idealizariam a implantação do reino de Deus, como auxiliariam Jesus, viajariam, caminhariam pelas vilas, pelos vilarejos, disseminando a boa nova, mas diziam, como que vão poder ajudar nesse processo? Pedro, que tem família, Simão, que é idoso, Mateus, que tem um emprego, é o coletor de impostos. Então, essa afirmativa, essas declarações entristeceram profundamente Simão, que reconhecia Simão o Zelote, era o mais velho dos apóstolos. Então, ele fica desanimado. Poxa, como que eu vou poder ajudar? O que eu vou fazer? De que maneira? Eu tenho aqui dentro de mim um ímpeto muito grande. Meu espírito é jovem, de um grande corcel, de um grande espírito juvenil descendo a ladeira. Mas o corpo não responde. Aí, num dia, num determinado momento, como Jesus sempre fazia, com muita cautela e com muito amor, percebendo as limitações particulares de cada discípulo, vai conversar com ele, deixa que seu coração se abra. Jesus percebe aquele movimento crescente, causando até uma certa humilhação em alguns. Então ele diz, a verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga minha alma na semeadura da vossa doutrina. Aí Jesus, adivinha, começa a acalmar o espírito de Simão com a pergunta, Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? Se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? É engraçado que essa pergunta tem uma profundidade absurda. E além de nos trazer possibilidades diferentes de interpretação, aqui, sob uma ótica da doutrina espírita, que tem como dos seus postulados a pluralidade das existências, a reencarnação, a lei do progresso, o aprendizado constante, Jesus, antes que nós fôssemos, ele já era. Então, possivelmente Jesus estivesse se referindo nesse momento, entre nós que aqui nos encontramos, quem é o mais velho? Mas Jesus não falava da idade física, corporal.
Nós podemos entender que Jesus falasse do estado de espírito de quem se sente jovem, jovial, mas também pode ser que Jesus tenha falado e se expressado dele próprio. O governador espiritual de nosso planeta, que há 4,6 bilhões de anos atrás, antes que o nosso planeta começasse o seu ciclo grandioso e geológico de formação, Jesus já era espírito puro, na conceituação que os espíritos nos esclarecem. Então, quem, Simão, de nós poderia contar o mais velho? Então já começa a enchê-lo de ânimo e coragem. Jesus fala, quando você estiver em contato com os discípulos mais jovens, esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar, no conjunto da obra que nos compete, o esforço que cabe a você. Cada um tem uma grande função no grande edifício que nós estamos constituindo da obra de Deus. Aí, por que eu escolhi falar disso? Porque Jesus diz assim, vai, Simão, e tem bom ânimo. Jesus volta a falar de bom ânimo. A tristeza de Simão por achar-se já envelhecido e não ter condições de colaborar com Jesus, Jesus fala, nada disso, meu irmão. Você vai ver que terá muito a contribuir na disseminação das luzes que dissiparão as trevas da ignorância, a infundir coragem aos caídos, aos desanimados, a estabelecer uma mão estendida para aquele que está caído. Um velho sem esperança, Simão, um velho sem esperança em Deus é um triste irmão na noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene, que não se escurece jamais. Em outras palavras, se você se acabrunhar achando que é inútil, realmente vai, mas compreenda o que eu estou dizendo. Abra os seus olhos que com a noção que o Evangelho há de te dar, você vai perceber que a vida nos oportuniza obras que só os mais experientes, só aqueles que têm um olhar mais dilatado e já vivenciado e calejado pelas tribulações e pelos embates da vida, pode transmitir aos mais jovens, cujo ímpeto e a impulsividade não enxergam questões mais profundas que só a sabedoria nos dá. Nesse episódio, o caso era relacionado, evidentemente, à idade, mas nós podemos transportar para as nossas dificuldades íntimas, os nossos labores, as nossas lutas. Então, algo se processa, depois Tiago, que era um dos mais entusiastas na questão de ser mais jovem, é esclarecido carinhosa e caridosamente por Simão o Zelote, e eles se entendem de forma bastante interessante. Mas esse capítulo, já estou encerrando com ele, ocorre um fato luminoso que fez com que Simão compreendesse o que estava acontecendo. Jesus vai, no dia seguinte, que era um sábado, vai fazer uma das suas pregações às margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré, e envolve ao seu entorno uma grande multidão, como sempre acontecia, bebendo na fonte das palavras luminosas e lúcidas do Rabi da Galileia. E aí os apóstolos, pais, mães, crianças, muita gente ali em volta. Mas uma mãe com 2 filhos, embevecida, quase hipnotizada pelos ensinos do mestre, não percebe que seus filhos vão brincar perto da água, 2 crianças bem pequenas. Mas Simão, atento ao que acontecia e absorvendo os ensinos de Jesus, começa a acompanhar discreta e silenciosamente o que acontecia com as crianças. Ele vai, se aproxima, e antes que o pior viesse a acontecer, ele distrai as crianças, conquista-lhe a confiança, diz-lhe algumas palavras e de repente traz as crianças para junto dele.
neste momento, numa atitude imperceptível a todos, relata-nos Humberto de Campos, Simão evita uma tragédia. Imagine se no meio da pregação de Jesus 2 crianças morrem afogadas, ou uma delas, o que fosse, o desespero, ou mesmo o escândalo. Poxa, Jesus tão sábio e grandioso, não pôde evitar, não sabia o que estava acontecendo. Simão discretamente fez. E a mãe nem percebeu o que tinha acontecido. Mas Jesus sabia. Olha para Simão, não fala nada, dá um sorriso e, após esse dia, Simão compreende a lição. Nenhum dos discípulos mais juvenis teria tido a noção, a perspicácia de anotar detalhes do que ocorria em volta. Mais tarde poderiam fazer ao longo dos anos, mas aquele momento era Simão, o zelote, que teve esse grande ato silencioso. Aí ele compreendeu, eu posso contribuir, eu posso fazer coisas que poucos notarão. Então ele se reveste de bom ânimo, de nova coragem, de nova luz. E a sua vida nunca mais seria a mesma, porque era impossível. Era impossível conhecer Jesus em profundidade e continuar sendo a mesma pessoa. E olha, é impressionante como que, ao contato com as verdades elucidativas, a nossa vida realmente pode tomar rumo diferente. No caso dos discípulos, isso era muito patente. Após conhecer Jesus, havia um sopro regenerador na alma de cada um. Mas olha só, os problemas não acabavam. O que acontece é que as pessoas passam a olhar os problemas de forma diferente. Tanto que Simão disse assim: Mestre, agora vos compreendo. Assim como aconteceu com Bartolomeu, Simão foi chamado ao bom ânimo. Ao bom ânimo. E vejamos só, existe um momento crucial que Jesus nos convida ao bom ânimo. Vamos nos lembrar da última ceia. A última ceia foi um momento marcante para todos os 12 apóstolos. Mas existe dentro de tudo que é relatado pelos evangelistas um momento grave, não só da anunciação da traição, das dificuldades, mas é aquele momento em que Jesus diz aos discípulos que eles passarão por dificuldades também. Lançar-vos-ão fora das sinagogas e chegará um tempo em que todo que vos matar julgará que nisso faz serviço de Deus. Mas porque vos disse essas coisas, a tristeza apoderou-se do vosso coração. Vejam bem, imagine que nós estamos ao lado de Jesus e Jesus anuncia: a vida de vocês não vai ser fácil. Vocês vão ter muitas dificuldades. Eu não vou contar não, mas exceto João, que vai morrer de velhice, praticamente todos perecerão de forma muito triste, dramática e violenta. Vocês sofrerão abandono, solidão. Em outras palavras, Jesus anunciou isso. E mais, aí vem a notícia mais triste: eu vou embora. Vocês vão me perder. Mas como assim? Nós acabamos de começar o trabalho. Tem 3 anos que começou, Jesus estava em Jerusalém. Jesus anuncia a sua partida, mas um ímpeto de esperança também anuncia a sua volta. E ele diz assim: eis que vem a hora e é chegada, em que todos sereis dispersos e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. O que eu quero resumir é que nesse momento abate-se um grande temor. Não só dúvidas, mas temor mesmo. O que nós vamos fazer sem Jesus? Eles não tinham a menor noção com exatidão do que os aguardava.
dos suplícios, das lutas, das testificações, do empenho pessoal, da abnegação, até da própria vida que dariam ao longo do tempo. Mas abate-se um temor. E é nesse contexto que nós vamos registrar o mais sublime chamamento ao bom ânimo. Jesus encerra aquele momento dizendo assim, tenho certeza que todos já ouvimos, mas eu quero que nesse momento você que me escuta do outro lado da câmera, você que está na sua casa, eu estou aqui na minha casa também. Jesus disse assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João registra isso no capítulo 16, no versículo 33. É como se Jesus estivesse falando assim, meus amigos, todo mundo passa por dificuldades, eu, você, e você vai ter problemas sim. Não vou prometer passar por um mar de rosas, você vai alçar daqui para uns céus onde tudo vai ser facilidade material, alegria, juventude, beleza, recursos. Não é. Nem todas as portas te dirão sim. Você vai encontrar muitas fechadas, é óbvio. Mas olha só, tem de bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Você também pode vencer. Toda essa falação que eu fiz até agora aqui, meus queridos irmãos, é para que a gente perceba que essas histórias de Jesus não são para nos distrair, não são assim para, que bonito e tal, até me emocionei, achei lindo, não. São cartas vivas para nos inspirar e nos infundir bom ânimo, não são palavras da boca para fora, a nos infundir coragem, esperança e serenidade. Para que sejamos cristãos e consigamos realmente vivenciar e acreditar no que Jesus fala. Eu estava dizendo agora há pouco que ao contato com uma verdade reveladora ou transformadora, os discípulos mudavam o seu ânimo de verdade. Os problemas não acabavam. A família de Bartolomeu não o aceitava, continuava não aceitando. Os pescadores continuavam os mesmos. O vento que soprava e o sol continuavam sendo o mesmo. Os comerciantes que negociavam com ele os peixes também. Esses negociantes, continuavam agindo da mesma forma. Talvez a gente está dentro de casa, a família age igual. Lá fora no mundo, da mesma forma como antes. Mas quem mudou? Quem tem que mudar? Somos nós. Sou eu, é você. É a partir desse contato que a gente se transforma. Não guardemos a ilusão de que o mundo vai mudar. Quem muda somos nós. E aí a percepção do mundo também muda. O mundo, o fardo de Bartolomeu pareceu mais leve. O olhar de Simão Zelote para a vida também. Mas não foi porque ele deixou de ser velho e se tornou novo, ou todo mundo ficou velho igual ele, não. O olhar que ele tinha para a experiência da vida mudou. E é interessante notar que esse é o convite constante de Jesus em todos os dias da nossa vida. Esse convite e a coragem e o bom ânimo, ele se faz o tempo todo. E eu gostaria de caminhar para o nosso encerramento, mas preciso primeiro falar que o bom ânimo é aplicável absolutamente ao momento que vivenciamos. Nós estamos em plena pandemia mundial. Nós estamos vivendo um surto de uma doença que nos obrigou a ficar em casa, como decisão, como mecanismo que vai nos trazer a menor possibilidade de criar um caos na saúde e mais pessoas virem a perecer. Nós estamos vivendo um momento muito turbulento, um momento muito difícil,
em que as opiniões são diversas, em que duas correntes, particularmente no Brasil, mas não é só aqui, a questão econômica é muito séria e jamais pode ser desprezada. E aí o que está te afligindo pode ser exatamente o aspecto não da doença em si, mas como você vai pagar as contas semana que vem, porque isso depende do que você estaria fazendo, mas não pode porque o seu trabalho está paralisado. Ou nós temos aqui temores de adoecermos, temor da sua família adoecer, temor do que virá. Será que as transformações da sociedade vão piorar o mundo em que vivemos? Por quanto tempo vai durar a pandemia? Quais as consequências, os impactos para o nosso país em particular? Eu sei que todas essas e muitas outras estão fervilhando na nossa cabeça já há mais de um mês. Eu sei disso. Mas é por isso que eu escolhi falar hoje sobre bom ânimo. Quando o nosso amigo Carlão me perguntou qual o tema que você vai falar, Carlão, vou falar de algo que eu preciso ouvir. Eu estou falando aqui, mas o primeiro ouvido a quem chega é o meu. Mas eu não quero só ouvir, eu quero entronizar essa lição de bom ânimo, porque eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso infundir bom ânimo nos meus filhos que me perguntam, quando vai acabar, pai? Quando é que eu vou voltar à aula, pai? Eu preciso infundir bom ânimo naqueles que convivem comigo, perguntando que dia que nós vamos voltar às nossas atividades comuns. Nós precisamos infundir bom ânimo naquele companheiro que num dia está mais depressivo, está mais desanimado, está mais descrente de que as coisas vão caminhar bem. Meus amigos, nós somos filhos de Deus, irmanados pela paternidade divina. A casa do Pai é o universo inteiro. Faça um exercício de imaginação e pense que nesse momento você está vendo na sua frente uma imagem, uma foto, um slide, que apresenta uma foto de um telescópio mostrando centenas de galáxias. Não estou falando de estrelas. Galáxias, com seus bilhões de sóis de estrelas. E em cada sol desse orbita alguns ou dezenas de planetas. Então, nós estamos diante de bilhões e bilhões e bilhões de planetas. Só nessa foto, nesse enquadramento. Deus comanda tudo isso. Deus é Pai da criação infinita. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso orbe passa por uma revolução muito significativa. E de todas as maneiras vão chegando informações sobre isso. Se nós enxergarmos puramente de um lado material, isso vai parecer ficção científica, mas não tem problema. Eu vou falar aqui como se você acreditasse em mim e que isso não é ficção científica. O planeta está passando por um dos ciclos de transformação. Sabe quem gerencia esse ciclo? Jesus Cristo. Sob as permissões, sob a autoridade das leis imutáveis e perfeitas de Deus. É aquela velha frase, Jesus está no leme. Está sim. Isso não é uma história vã. Nós estamos em franca transição, num planeta de provas e expiações para um planeta onde o mal seja menor, onde o bem comum no coração das pessoas predomine sobre as nossas atitudes equivocadas. Isso vem acontecendo há muito mais de 100 anos. Nós temos diversos relatos e comunicações dos amigos espirituais, já na codificação com o próprio Kardec, que falam que a transição estava em franca ocorrência. Imagine nos dias de hoje, nós estamos numa transição. E aí, independente daquilo que vai acontecer conosco, nós estamos convidados a uma mudança, a um despertar. No mínimo um questionamento pessoal, qual é o sentido da vida? Se você nunca parou para pensar, qual é? Qual é o sentido de analisarmos? Tem uma mensagem chamada Informando,
que está num livro chamado Tem de Bom Ânimo. Existe um livro chamado Tem de Bom Ânimo, que é do Emmanuel. Aliás, Diversos Espíritos, psicografia do Chico e do Carlos Bacelli. Tem um trechinho dela que diz assim, esse livro foi publicado em 1987, 33 anos atrás. Amigo leitor, ante as transformações da presente época de transição da Terra, 33 anos atrás, não nos esqueçamos dessa exortação do Divino Mestre. 2 pontos. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que legal. Emmanuel nos falava, ou seja, isso já vem sendo trabalhado em nossos corações. Mas o que ele diz? Remontando a Jesus. Tem de bom ânimo. Não se desespere. Tudo passa. E no pior das hipóteses, na pior das situações, nós vamos desencarnar. E se desencarnarmos? Nós regressamos. Quem morre não vai, quem morre volta para a vida verdadeira. Mas eu não estou querendo aqui minimizar e transformar essa noção de eternidade numa ameaça que Jesus nos faria. É óbvio que não faz sentido. E aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver então transição planetária com bom ânimo, a história de Bartolomeu? O que tem a ver, meus amigos, é que nós estamos sendo chamados num grande convite de contribuição, ainda hoje, 2000 anos depois, para a implantação do reino de Deus na Terra. Mas eu, você, eu não posso. Quem sou eu para fazer isso? Podemos. Você sabe o que é o reino dos céus? É edificação divina no coração do homem. É um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. De esperança, de caridade, de amor ao próximo, de serviço ao bem. E ninguém vai conseguir alcançar esse patamar se não tiver bom ânimo. Ninguém vai conseguir atravessar a transição que hoje somos convidados a estar aqui, porque essa geração está vivenciando esse momento crucial da humanidade. Ninguém vai atravessá-lo imune se não tiver bom ânimo. Que as marcas que fiquem seja de um crescimento, de um amadurecimento, de uma confiança maior para que o Mestre esteja nos fortalecendo a todos. Que bom que podemos ouvir isso. Graças a Deus, podemos nos apegar a uma esperança que não é vã. Tem certeza que você conhece alguém que não está encontrando em que se apegar? Nós não queremos contar, mas quantos já cederam ao desespero? Já optaram por portas infelizes de fuga neste momento de quarentena e muito antes dele? Não nos desesperemos, não percamos a nossa fé, não achemos que fomos abandonados e esquecidos por aquele que antes de nós já cuidava de nós e nos conhece nominalmente, cada um de nós, e sabe o que precisamos. E quando, caso aconteça, se estiver naquele momento bem angustioso, bem duro, nós vamos mais uma vez convidar a você para que lembremos de Mateus, que registrou no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Esse é o convite maior da humanidade, para que, entendendo a proposta do Cristo, ela faça sentido em nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, meus queridos amigos, você que permaneceu
firme até agora, pacientemente nos escutando. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos ampare e, acima de tudo, consiga infundir em nós a coragem, o bom ânimo, a esperança e a fé. Tudo passa e tudo se renova na terra, e só o que vem do céu permanecerá. Antes de passar a palavra ao Virgílio, que vai encerrar, agradecido mais uma vez pelo honroso convite, queria convidar a vocês para hoje, às 19 horas, nós teremos uma outra palestra que nós iremos proferir, essa fazendo parte da Jornada Espírita do Terceiro CRE de Vitória, que vai ser também transmitida aqui pelo canal, pela minha página do Facebook. O tema é de Kardec aos Espíritas do Brasil, hoje às 19 horas. Um abraço fraterno a todos, que Jesus os abençoe e muita paz a todos. Muito bom ano. Obrigado.